Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Milene Gomes, estou aqui no curso Gabaritando Educação para te ajudar nos seus concursos na área de educação que você estiver fazendo em qualquer município, em qualquer estado do Brasil, tá? O curso Gabaritando, ele tem os melhores professores e os melhores materiais para você que está se preparando para qualquer concurso da área de educação, tá? Hoje nós vamos trabalhar a Constituição Federal, aqueles artigos que caem nas provas de educação, que eles são bem parecidos ali com a LDB, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas hoje a gente vai focar aqui na Constituição Federal, nossa Carta Magna, ok? Nós vamos falar sobre os artigos de 205 a 214, tudo bem? E eu gostaria de pedir um favor para você. Essa aula está sendo gravada com muito carinho, então se você puder, pega um caderninho, pega umas canetinhas coloridas aí, uns marca-textos e vamos trabalhar juntos. Porque quando você escreve, você também aprende e aprende muito melhor porque fixa, né? Então eu sempre costumo pedir isso para os meus alunos: peguem um caderninho, umas canetinhas coloridas e vamos trabalhar juntos, tá? Eu gostaria que você me acompanhasse aí no slide, olhem aí, tá aqui, nós vamos falar, peraí. Nós vamos falar aqui, ó. Essa aula, gente, ela vai ser dividida em dois blocos, tá? Então, nós vamos ter a aula 1 e a aula 2. E vamos falar dos artigos 205 a 214, tranquilo? E aqui tá o meu Instagram. Deixa eu colocar aqui minha canetinha. Aqui tá o meu Instagram, caso você queira me seguir por lá, porque eu fico muito feliz quando vocês assistem alguma aula minha, gostam e vão ter esse contato mais íntimo comigo pelas redes sociais, tá? Então tá aí, é o @prof. Milene Gomes, eu fico bem feliz. E quando você marca a professora Milene Gomes em alguma aula que você está assistindo, aí que eu fico mais ainda feliz, tá? E tá aqui também o Gabaritando Educação. Seguem também aí o do Gabaritando Educação, acho que é Gabaritando Educação no Instagram, tá bom? Vamos para nossa aula? Vamos lá, sem muitas delongas. É uma aula bem tranquila, bem gostosa, tá? Vocês vão aprender e vão ficar muito felizes de terem aprendido bastante coisa aqui. Pessoal, primeiramente a gente tem que entender que a educação no nosso país, porque a gente sabe que cada país tem a sua peculiaridade, mas no nosso país, a educação, ela vai ser um direito de todos, tá? Então, esse artigo 5º da Constituição é um dos artigos mais importantes para você entender toda a estrutura da nossa educação, tá? Então, você precisa entender que a educação no nosso país, ela é um direito de quem? De todos, ou seja, todo mundo precisa ter acesso à educação. Ok? Mas ela também é um dever. Então, na medida que ela é um direito de todos, ela é um dever, e ela é um dever de alguém. Quem é esse alguém? Primeiramente, o detentor desse dever é o Estado, tá? Então, o Estado, ele tem que dar de conta da educação de qualquer cidadão do nosso país. Mas não é só do Estado, pessoal, é da família também, tá? É da família também. E aí, gente, essa educação, ela será promovida e incentivada com a colaboração de quem? Da sociedade. Então, pessoal, olha aqui para mim, ó. A educação, ela vai ser o quê? Direito de todos. Ela vai ser o quê? Dever do Estado e da família. Só que ela vai ter o quê? A colaboração de quem? Da sociedade. Então, entendam: direito de todos, dever do Estado e da família, com a colaboração de quem? Da sociedade. Isso é muito importante que você saiba, porque às vezes, e eu vou mostrar para vocês aqui questões que a prova confunde esses verbos, tá? Então ela acaba trocando, fazendo uma troca. E aí, se você não tiver isso bem memorizado, fica difícil na hora da prova, tá bom? Então, olhem aí, ó. Segue aí comigo nos slides. Então, como eu falei, ela é um direito de todos, é um dever do Estado e da família e será promovida e incentivada com a colaboração de quem? Da sociedade. E aí, gente, ela visa algumas coisinhas. Quais são elas? O pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania. Então, a gente quer que essa pessoa seja desenvolvida plenamente, a gente quer que essa pessoa seja um bom cidadão, ele exerça a sua cidadania, e ele quer também que esse cidadão tenha o quê? Qualificação para o trabalho. Aqui é o tripé da educação que a gente fala, né? É o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania, essa pessoa tem que ser um bom cidadão e essa pessoa tem que ser qualificada para o mundo do trabalho, para a qualificação para o trabalho. Tranquilo, pessoal? Aqui é o artigo 5º que a gente destrinchou aqui, certo? Então, aqui, veja bem, ó. Então, só para que você lembre, o direito vai ser de todos. E o dever vai ser de quem? Do Estado e da
família. Então, se você puder anotar isso aí no seu caderno, vai ser bem bacana. E aqui, gente, vai ter a colaboração da sociedade. Eita, ficou bem feinho aqui, né? Espera aí, vamos arrumar isso daqui. Calma aí, gente, ó. Vamos lá. Ó, isso tudo aqui vai ser em colaboração com a sociedade. E aí, gente, isso aqui, como a gente falou no início, se é um artigo que é trazido aí, né, as provas cobram de dentro da Constituição Federal de 88, da nossa Carta Magna, então é muito importante, porque a gente está aí falando da nossa Carta Maior, né, da nossa lei maior. Tranquilo, pessoal, deu para compreender isso? Tranquilo, não é? Então vamos seguir aí? Olhem aí, ó. Aqui a gente vai ver os princípios. Por quê? Porque lá no artigo 206 dessa mesma Constituição que nós estamos falando, ela traz 9 princípios, tá? Ela traz 9 princípios. Esses princípios são muito importantes, são bastante cobrados, tá? Então a gente precisa pelo menos compreender cada um para na medida que vier questões cobrando isso aqui você saber, tá? Então vamos lá, ó. Aqui fala assim, ó, que o primeiro princípio, né, é igualdade de condições, ou seja, a educação ela vai ter o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. O que que isso quer dizer, pessoal? Que a gente não viu que a educação é um direito de todos? Sim. Então, se é um direito de todos, então todo mundo tem acesso, certo? Aqui tá falando, ó, condições para acesso. Então eu tenho que dar condições para essa criança ser matriculada, para essa criança ter acesso à educação. Mas eu não posso oferecer apenas o acesso, eu tenho que oferecer também a permanência na escola, porque a gente sabe que tem muitos alunos que são o quê? Evadidos. Então a gente precisa dar condições para que o aluno não saia da escola e fique à toa pelas ruas sem estudo, tá? Então aqui a ideia é que eu tenha que dar igualdade de condições para que ele acesse a essa escola, a essa educação, mas que ele também permaneça. A gente precisa pensar nisso. Não é somente abrir uma escola e colocar as crianças lá dentro, mas para que elas permaneçam também, tá, pessoal? Então, esse aí é o primeiro princípio que a gente tem. O segundo princípio que a gente vai ter na Constituição, lá no seu artigo 206, é a liberdade de aprender, de ensinar. A gente vai ter a liberdade também de pesquisar e a gente vai ter também a liberdade o quê? De divulgar o pensamento, a arte e o saber. Aqui é a livre escolha, a liberdade de expressão, né, gente? Esse segundo princípio. Então, nós, dentro, na medida que falamos em educação, nós precisamos pensar que nós temos essa liberdade de aprender, nós temos a liberdade também de ensinar, nós temos a liberdade de pesquisar, divulgar o nosso pensamento, a nossa arte e o nosso saber. Esse é o segundo princípio que o artigo 206 traz para gente. Tranquilo? Vamos ver o terceiro artigo, o terceiro princípio? O terceiro princípio, ele fala o quê? Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas. Pessoal, o que que isso quer dizer? Aqui quer dizer o seguinte, que eu posso ter deixa eu olhar aqui para vocês, espera aí. Eu posso ter diversos pensamentos, diversas teorias da educação. Então, por exemplo, eu tenho ali o método de Montessori, eu tenho ali o método de Paulo Freire. Então, eu posso ter essas coexistências de ideias, de concepções pedagógicas. Concepção tradicional, concepção behaviorista. Então, eu posso ter diversas concepções pedagógicas aí espalhadas pelas escolas. Além disso, eu também posso ter a coexistência, ou seja, eu posso ter dentro do meu país escolas públicas e privadas. Tranquilo? É isso que o terceiro princípio nos diz, tá? Que eu posso tanto ter escola pública como escola privada e eu posso também ter diversas concepções pedagógicas, diversas teorias pedagógicas. Tranquilo? Perfeito. Aqui, ó, meu dedinho tá aparecendo para vocês, né? Que eu tô olhando aqui para a câmera. Então, perfeito. Esse é o terceiro princípio. Vamos olhar lá, olhem aí, o quarto princípio agora. Vamos lá, calma aí. Aqui. Aí, peraí, gente. Aqui.
Ó, o quarto princípio, vamos lá, ó. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos, o quê? Oficiais. Aí aqui, gente, esse princípio vocês precisam pensar que a gratuidade do ensino, ele tem que ser o quê? O ensino público. Eu posso ter gratuidade no ensino privado? Posso, mas eu não é a regra. Eu não precisa ser uma regra, porque via de regra a escola privada lucra lucra o dinheiro financeiro. Tranquilo? Então, na rede pública, é obrigatório que seja o estabelecimento que seja gratuito, tá, gente? Então, olhem aí para o próximo princípio, que é o melhor de todos. Esse princípio aí, pessoal, é a valorização de quem? De nós, né? Dos profissionais de quem? Da educação escolar. Garantidos na forma da lei o quê? Um plano de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos da rede pública, que a gente também está falando de um princípio relacionado à rede pública, tá, pessoal? Então, ele está falando o quê? Que a valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei o quê? Os planos de carreira. Tá certo? E aí, para a rede pública, o ingresso tem que ser exclusivamente por meio de concurso público. Perfeito? Esse princípio também é relacionado à rede pública. E o próximo também, olha aí, ó, gestão democrática do ensino público na forma da lei, tá? E aí, cada município, cada estado compõe ou cria a sua lei de gestão democrática, certo? Então, aqui, por exemplo, aqui de onde eu estou falando, aqui no Distrito Federal, nós temos sim a nossa lei de gestão democrática, que é de 2012, tá? Então, aqui, ó, gestão democrática do ensino público. Falou em gestão democrática, lembrem-se, apenas para o ensino público, tá, gente? Professora, mas lá na minha escola particular, nós sempre temos a participação da comunidade, ok. Ótimo, é muito bom isso, mas na rede privada não é uma regra, faz se quiser. Na rede pública já é uma regra. Se você não fizer um ensino democrático, uma gestão democrática, você está infringindo a lei, tá? Então pense sempre assim: gestão democrática, ingresso exclusivamente por concurso público, gratuidade do ensino, todos esses relacionados ao ensino público. Tranquilo? Próximo princípio aí, ó, garantia de padrão de qualidade, tá, gente? A gente tem que garantir um padrão de qualidade para a nossa educação, tá? Então, é um princípio também aí dentro da nossa lei maior. Próximo princípio, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, que também é para dentro da escola pública, nos termos de lei federal. Então, o profissional de educação escolar pública, ele precisa ter o quê? Um piso nacional, ou seja, aquele teto que nós não podemos pagar o quê? Menos para esse profissional. Joia? Próximo princípio, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. E aí aqui, pessoal, eu queria que vocês prestassem uma coisa. Esse princípio ele foi alterado pela emenda constitucional de número 108 no ano de 2020, tá? Por quê? Porque aqui acrescentou esse ao longo da vida, tá? E eu já vi questões com pegadinha, falando assim, garantia do direito à educação até o ensino médio. Não, não é o ensino médio, é ao longo da vida, tá? Então, grave esse terminho aqui, ao longo da vida. A garantia do direito à educação e à aprendizagem é ao longo da vida. Tranquilo, pessoal? Deu para compreender isso? Aqui, peraí, deixa eu olhar aqui para vocês. Tá dando para compreender? Tá indo devagarzinho? É devagarzinho mesmo que a gente vai conseguindo aprimorar o nosso conhecimento para que você não esqueça disso aqui. Já já a gente vai trazer também questões para ficar mais fácil para vocês, tá? Agora a gente vai ver as autonomias das universidades. Olha lá, ó, acompanha comigo aí nos slides. Olhem só. Peraí. Aqui. Olha lá, a gente vai falar das autonomias das universidades. Pessoal, as universidades, elas têm, na verdade, três autonomias, tá? E cai muito, gente, cai muito essas autonomias aí nas provas, tá? Isso aqui a gente vai encontrar lá no artigo 207 da Constituição, tá? E como que a gente vai fazer aqui um mnemônico para a gente não esquecer dessas autonomias das universidades? A gente vai colocar aqui, ó, um D, um A, um FI e um PA.
Olha que interessante, ó, da FIPA. Lembre aí, anote aí no seu caderninho da FIPA e vamos colocar juntos aqui, ó. D de didático científico, é a primeira autonomia da universidade. A de autonomia administrativa, então as universidades elas gozam dessas autonomias, elas podem fazer dentro da sua realidade a questão didático-científica, ali, como que vai ser a sua questão didático-científica, ela pode organizar também, ela tem essa autonomia para organizar a questão administrativa dela, ela tem também autonomia para administrar a sua gestão que financeira, ó. Então esse FI aqui é de financeira, tá? E ela também tem autonomia para organizar a sua gestão, o que? Patrimonial. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Aqui, patrimonial, tá? Então, quais são as autonomias das universidades? D de didático-científica, A de administrativa, FI de gestão financeira e PA de gestão patrimonial. Beleza? Mas além de tudo isso, olha a observação bem destacada que eu trouxe aqui para vocês. Essas autonomias das universidades, elas precisam obedecer ao princípio da indissociabilidade entre quem? O ensino e a pesquisa. O que eu quero dizer com isso? Que as universidades não podem separar o ensino da pesquisa, tá? Precisam obedecer ao princípio da indissociabilidade, ou seja, a separação entre o ensino e a pesquisa, tá? Então, esse ponto aqui das autonomias é muito importante, tá, gente? Porque cai muito em prova. Tranquilo? Vamos ver a questão para a gente ver como que isso tudo cai? Olhem aí, ó. Trouxe a questão de número 1 para vocês, ó. Com fundamento no texto constitucional, bem como na sua interpretação doutrinária e jurisprudencial, analise as afirmativas abaixo sobre a educação e o desporto. Olha lá, o desporto encontra-se previsto em sentido restrito pelo texto de 1988, devendo o Estado fomentar somente as práticas desportivas formais, não englobando a ideia de recreação, lazer e divertimento como forma de promoção social. Gente, essa questão, eu não falei ela na teoria, mas é porque a gente vai falar disso daqui mais para frente. Mas eu já trouxe a questão para vocês compreenderem como que caem questões sobre o texto constitucional. Essa questão ela está errada por um simples motivo, porque lá no artigo 207, ele fala assim, ó, as práticas desportivas formais e não formais. O Estado deve fomentar as práticas desportivas formais, como está aqui no texto, e não formais. Não formais, tá? Então, não são apenas as práticas desportivas formais, mas as práticas desportivas não formais também. Então, o texto ficou errado porque ficou faltando a palavrinha não formais. Então, por isso que essa questão está errada, tá, gente? Olha aí, ó, gabarito errado. Perfeito? Vamos lá para a segunda questão? Olhem aí, ó. É dever do Estado, com a educação, a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 3 aos 18 anos de idade, assegurada a sua oferta para todos os que a ela não tiveram acesso à idade própria. Pessoal, e aí, essa questão está certa ou está errada? Olha só, vamos por partes, vamos com calma. Primeiramente, essa informação você vai encontrar ela lá no artigo 208 da Constituição, tá? E aqui, nesse artigo 208, vai falar dos deveres do Estado. Opa, peraí. Ai, meu Deus, mudei a cor aqui. Calma aí. Cadê meu pretinho? Aqui. Dos deveres do Estado, né? Então, o artigo 208 ele vai trazer os deveres do Estado. E aí, o que que acontece? Aqui a questão está errada, tá, gente? Deixa eu marcar aqui o errado dela. Por quê? Porque ela está errada? Porque ele está errado aí na questão da idade, pessoal. O que que acontece aqui na idade? Ó, vem comigo, junto comigo aqui, ó. Nós temos aqui a educação infantil, que vai da creche à pré-escola, certo? Aqui a gente vai ter
o ensino fundamental e aqui o ensino médio, certo? Aqui compõe a educação básica. Isso aqui é simples demais e que todo professor precisa entender. Aqui na creche, a gente tem aqui a idade de 0 a 3 anos de idade, certo? E aqui de 4 a 5 anos de idade. A creche, ela não é obrigatória, mas a pré-escola é, certo? Então, o que que acontece? A creche, ela não é obrigatória, então a obrigatoriedade vai a partir daqui, ó, da pré-escola até o ensino médio. O ensino médio aqui vai até os 17 anos. Então, a idade aqui, ó, gratuita dos 3 aos 18 anos de idade está errado, por quê? Porque não é dos 3, aqui é a partir dos 4, porque engloba a pré-escola, porque a creche não é obrigatória, lembra disso? Então, a pré-escola, que é a partir dos 4 anos, ela sim é obrigatória, porque a gente está falando de obrigatoriedade, certo? Então, aqui não é dos 3, e sim dos 4. E aqui também não é 18, e sim dos 17 anos de idade. Tá certo? Então, qual é a idade que é obrigatória para o Estado, que é dever do Estado? Dos 4 aos 17 anos. Aqui está a obrigatoriedade, tá? A oferta gratuita, tá? Quando fala aqui de oferta, tem que lembrar que essa oferta é o quê? Gratuita, tá? Não se esqueçam disso. Ela é obrigatória e é gratuita. Ok, pessoal? Tranquilo. Essa informação aqui a gente vai achar lá nas garantias do artigo 208, tá? E essa aqui são 7 garantias que a gente tem, né? E uma delas é essa obrigatoriedade, esse dever do Estado com a educação. Tranquilo, pessoal? Então, por isso que a questão está errada, tá aí o gabarito errado. Perfeito? Vamos aí para a questão de número 3, olha aí, ó. A destinação de recursos públicos para a promoção do desporto deverá ser empregada de forma prioritária no desporto educacional. Pessoal, aqui, essa questão, você vai achar lá no seu artigo 217, no item 2, tá? No item 2 vai ter esse textinho aqui. E está certinho sim, tá? Porque ele fala assim, ó, a destinação dos recursos públicos para a promoção lá do esporte deverá ser empregada de forma prioritária para o esporte educacional. Tá certinho. Aí, peraí, em casos específicos, isso é o que diz o artigo, tá, gente? O item 2. E em casos específicos, para o desporto de alto rendimento. É isso que diz o artigo, tá bom? Então, a destinação dos recursos públicos para a promoção, né, lá das atividades deverá ser empregada de forma prioritária no desporto educacional, ok. E em casos específicos, pode ser destinado para ali os esportes, o desporto do alto rendimento. Tranquilo, gente? Então, tá certinho essa questão, tá? Olha aí, o gabarito certo, perfeito. Vamos para a próxima, olha lá. O ensino é livre à iniciativa privada, independentemente de autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. E aí, minha gente, essa questão está certa ou errado? Pessoal, o que que acontece? Essa questão está errada, tá? Olha só. Essa informação, você consegue achar ela lá no artigo 209 da Constituição. E por que que ela está errada, gente? Por quê? O ensino é livre, nós falamos isso agora há pouquinho, né? O ensino, ele é livre à iniciativa privada? É sim, mas é independentemente de autorização e avaliação? Não, pelo contrário. Essa palavra independentemente é que tá deixando o item errado, porque a palavra aqui seria aqui, ó, mas depende, ou seja, o ensino é livre à iniciativa privada no nosso país. Beleza, certinho. Porém, depende de quê? Depende de autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. O que que ele quer dizer? Olha, Brasil, olha, escolas privadas, vocês até podem funcionar no nosso país.
Porém, o poder público, o Estado, vai sim avaliar a qualidade da sua educação e também vai te autorizar. Precisa ter autorização. Não é qualquer escola privada que pode funcionar. Tem que ter essa autorização e tem que ter essa avaliação pelo poder público, tá? Então, essa informação que, como eu falei, você vai achar lá no artigo 9, ele fala assim, ó, o primeiro item, ó, depende, né? Então, o ensino é livre, a iniciativa privada? É sim. Porém, depende o quê? Do cumprimento das normas gerais de educação nacional. Então, a escola precisa seguir o cumprimento ali do MEC, tá? Ela precisa seguir. Então, esse é um dos pontos que a Constituição traz. E o segundo ponto é a autorização e a avaliação de qualidade pelo poder público, que é o que a questão está pedindo. Tranquilo, pessoal? Então, por isso que essa questão está errada. Lembre-se, o ensino é livre, a iniciativa privada é sim, porém tem que ter autorização, tem que ter avaliação de qualidade. Perfeito, pessoal? Então, a questão está errada, tá aí o gabarito errado. Vamos lá, pessoal, para nossa questão de número 5. Olha lá. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. E aí, minha gente, essa questão está certinha ou está errada? E aí? Nós acabamos de falar sobre ela, lembra disso? Pessoal, essa questão, ela está perfeita, certinha, maravilhosa. Olha só. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lembrar do mnemônico, que a questão está o quê? Certinha, perfeita. Então, olhem aí, ó, as universidades, elas gozam de autonomia? Sim, e quais são as autonomias que elas gozam? Lembra do nosso mnemônico, ó, o D, o A, da, FIPA, da FIPA, lembra da FIPA? Olha, ó, D de didático, científica, A de autonomia administrativa, FI de financeira e PA de quê? De patrimonial. Então, vamos ver se a questão está certinha. Ó, as universidades gozam de autonomia didático-científica, certinho? Certinho. Administrativa, certinho. Gestão financeira e patrimonial, certinho. E qual é o princípio que elas precisam obedecer? Da indissociabilidade. Tá aqui, ó, da indissociabilidade. Opa, peraí, gente. Hum, opa, calma aí, vamos lá. Indissociabilidade. Ou seja, não podem separar a indissociabilidade entre quem? Entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Tranquilo, pessoal? Então, com esse mnemônico aí, não fica difícil você lembrar disso, não, tá? Fica bem tranquilo. Então, olhem aí, cadê? Aqui, gabarito certinho. Pessoal, olha só. Deixa eu olhar aqui para vocês. Olha só. Tô aqui. Essa aula foi muito tranquila, com bastante conhecimento, vocês viram? Com a teoria, com algumas questões, com a própria questão dá pra gente tirar bastante conhecimento, bastante informação. Pessoal, é isso. Eu volto pro próximo bloco já já. Só dá uma pausa e a gente volta.